Olá pessoal, estamos ao vivo aqui para mais um webinar do Embarcados, né? Um webinar agora apresentado pela Artimar, tá bom? Hoje a gente convidou aqui para vir falar com a gente o Rodrigo Almeida. Rodrigo Almeida vai falar sobre uma implementação de controle P&D usando o microcontrolador PIC 16F1619 da Microchip. Tá bom? O pessoal está chegando aí, tá? O professor Rodrigo Almeida é professor lá da Universidade Federal de Itajubá. Vamos só dar uns minutinhos aqui, o pessoal já está chegando. Já tem 163 pessoas ao vivo. Eu vou convidar também vocês a verem os nossos outros webinars. A gente tem entre 2 e 3 webinars todo mês aqui no Embarcados. Tem webinar à noite, webinar de tarde, mais da pegada profissional, mais da pegada também de quem está iniciando com eletrônica. Então, fica a dica aí para vocês virem ver com a gente os nossos webinars, né? Vamos lá, eu vou chamar o professor Rodrigo para a sala. Vamos lá. Professor Rodrigo. Alô, pessoal, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo? E aí? Professor, eu vou chamar também para a sala o Fábio. Ô, Fábio, entra aí. E aí? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Opa. Aí o Fábio do Embarcados, o Fábio está cuidando aí das perguntas e respostas, né, que vai rolar aqui. Então, ele vai responder quando ele souber, e ele vai mandar as perguntas para a gente conforme for acontecendo as perguntas. Então, vocês, pessoal, pode mandar perguntas, que inclusive, a gente pode interromper aqui a qualquer momento para responder já algumas perguntas, beleza? Importante pra caramba essa participação de vocês. Deixa uma dica, marquem como pergunta para ficar mais fácil para a gente filtrar, tá? Mas fiquem à vontade aí, mandem perguntas, a gente vai tentar responder a todos aí durante o webinar ou posteriormente. Isso aí. Vamos lá, então. Ô, professor Rodrigo, eu gostaria que você se apresentasse primeiro, aí depois a gente entra no webinar. Se apresente, por favor. Eu sou o Rodrigo, então, da Universidade Federal de Itajubá. Eu tenho trabalhado já há bastante tempo com programação embarcada e eu sou formado em controle de automação. Então, quando a Artimar, né, Microchip, me convidou para dar essa palestra, eu fiquei bastante contente, porque eu estou aliando a parte de sistemas embarcados, que eu tenho desenvolvido há um tempo razoável, com todo aquele conceito de controladores, tanto digitais quanto analógicos, que a gente viu, que eu vi na graduação. Então, isso é um negócio bastante interessante. Nos últimos anos também a gente desenvolveu algumas iniciativas bem legais para a área de embarcados mesmo, né? Uma delas foi o livro que a gente fez em parceria com o Carlos e a Tatiana, né? Programação de Sistemas Embarcados, e é um livro bem legal, uma abordagem bastante diferente do que a gente está acostumado, porque não é voltado para explicar um determinado micro. A gente tenta deixar a coisa mais genérica possível para que a gente consiga ensinar os conceitos, né, por detrás dos sistemas embarcados. E aí, nesse livro, para a gente conseguir deixar ele um pouco mais genérico, né, dentro do livro a gente tem toda uma plataforma especificada, então layout, esquemático, lista de componente, inclusive o 3D e toda a estrutura para transfer, que a gente fez para deixar o negócio mais generalista. Então, você pode acompanhar, pegar o livro e ir montando hardware para você acompanhar, você não precisa ficar fechado numa determinada plataforma. Para a gente conseguir viabilizar isso, essa versão final da placa, né, que a gente desenvolveu, a gente está chamando de pão de queijo. Afinal de contas, uma das melhores coisas de Minas Gerais é o pão de queijo, né? Então, essa placa, ela aceita qualquer arquitetura, então dá para você trabalhar com PIC, dá para você trabalhar com Atmel, dá para trabalhar com qualquer plataforma que seja footprint padrão Arduino, né? Que aí você consegue usar os mesmos periféricos. Como as ligações são iguais, você consegue ensinar a técnica independente da plataforma que você estiver trabalhando. Então, essa foi uma abordagem bastante legal que a gente conseguiu. E a gente gerou uma versão nova, que da campanha que a gente mandou para o Catarse agora, né? Essa daqui, a Pão de Queijo Mini. Então, é uma plataforma que a gente fez menorzinha, voltada à ideia de reduzir custo, inteirinha SMD, face dupla, então, para compactar bastante a placa, para ficar barato.
Outra coisa, a primeira placa que eu mostrei para vocês, a pão de queijo normal, ela é fácil e simples, então dá para você fabricar em casa. Nesse caminho que a gente tem trabalhado, então, com sistemas embarcados. Tanto o desenvolvimento de produto, questão de desenvolvimento de hardware, a questão de desenvolvimento de implementação de software, a implementação para prática, firmware, e algumas coisas que a gente tem trabalhado bastante também na área de segurança. Então, a gente tem feito algumas coisas disso, porque é um ponto bastante crítico ultimamente. Muito bom, professor. O professor, ele fez esse livro e essa placa. Eu convido todo mundo a conhecer esse livro, que é bem bacana. E o professor também ele já deu aula de várias matérias, né? Hoje ele é coordenador da engenharia elétrica lá da Unifei. Da engenharia eletrônica. Engenharia eletrônica, desculpa. Isso. Engenharia eletrônica da Unifei. E ele fez essa apresentação que ele vai fazer para vocês no Masters desse ano. Né, professor? Isso, é uma apresentação, no Master foi uma apresentação um pouco maior, porque a gente tem um conteúdo, tinha um tempo maior, um trabalho um pouco maiorzinho, só que a gente, tudo que a gente trabalha, a gente passou na Master, estão nos slides, a gente vai deixar o material disponível, todos os códigos-fonte, e o pessoal do Microchip Artmar achou bem legal a apresentação e toparam reproduzir isso com o pessoal do Embarcados. Então, é divulgar esse conhecimento também com o pessoal do Embarcados. Isso aí, professor. Tem gente de todo o Brasil aqui, tem gente de fora também do Brasil. Então, tá cheio de gente na plateia. Brasileiros legal, por todo mundo. Pode começar agora, eu não vou te interromper mais. Obrigado, pessoal, por assistir. Vamos lá. Tranquilo. Então, a gente vai trabalhar com o conceito de implementação P&D, né? E, para isso, tem algumas coisas que a gente tem que levar e atentar. Então, o projeto nossa preocupação principal é trabalhar com controle. Existem 3 grandes áreas que a gente está preocupado em controle. A primeira dela é a teoria de controle. Então, eu preciso entender a matemática por detrás das teorias de controle para a gente conseguir fazer sentido disso. Uma segunda vertente que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje é a questão de implementação prática. Como é que eu coloco essa teoria em prática e fazer funcionamento dela na vida real. E a gente tem toda uma questão de limitação. Então, eu tenho requisitos do meu sistema, eu tenho limitações da planta, limitações do meu sistema que quero levar em conta, que eu tenho que colocar isso. A gente vai trabalhar na interseção desses 3 para conseguir fazer o controle efetivo. Só que isso é muito mais amplo, então não dá para a gente abranger todas as questões de matemática e modelos dinâmicos que teoria de controle acaba estando dentro disso. Na implementação prática tem muitas questões, tanto de computação quanto de eletrônica, tanto dos acionamentos, de entrada e saída de dispositivos, da questão de computação de algoritmos que não dá para abordar. E quando a gente vai para limitações, a gente tem todo mundo real. Então, existe uma série de coisas que não dá para contemplar com isso. A gente vai abordar um sistema de controle efetivo, a gente vai tentar trabalhar de uma maneira de gerar um resultado que seja funcional, mas existe muita coisa por trás. Então, é só para deixar esse aviso. O que a gente está querendo responder nesse workshop? São essas 4 perguntas, né? O que é o controle P&D? Como é que eu implemento esse controle P&D? E algumas das pessoas já entendem essas 2 questões, mas quando a gente vai para a prática, que é o problema, como é que eu faço que esse controle que eu implementei em P&D, para ele funcionar na prática, e além de funcionar, como é que eu faço que ele funcione e que ele atinja os objetivos, os requisitos que eu levantei? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho nessas 4 vertentes aqui. A gente vai passar, então, por teoria de controle, especificamente do P&D. A gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do controle discreto, a diferença de domínio contínuo e domínio discreto, por que a gente faz essa separação. Além do controle discreto, tem a questão do controle digital. A gente vai ver a questão das implementações de controle digital, que são diferentes do que está acostumado no mundo discreto também. E como é que a gente faz com a sintonia do P&D. Então, de novo, esse workshop que a gente está previsto para a duração de mais ou menos 1 hora, tá? É um conjunto de... dá para passar bastante coisa com relação a isso. No final da palestra, no final do webinar, a gente vai abrir para perguntas. Então, o conteúdo esses 4 grandes áreas a gente deve cobrir nessa 1 hora, e depois, se alguém tiver alguma dúvida, para não atrasar todo mundo, a gente fica, para quem tiver alguma dúvida, a gente responde mais no finalzinho. Então, vamos começar, né? Por que a gente está preocupado com o digital, né? A gente está falando de controle digital. Porque a gente tem alguns problemas com o controle analógico.
funciona muito bem, só que a implementação deles, normalmente você usa componentes eletrônicos, capacitores, geralmente capacitor e resistor, que ao longo do tempo muda, e não é só ao longo do tempo que vai ficando velho e vai, o eletrólito, por exemplo, do capacitor vai vencendo, mas é também ao longo do dia, se tiver mais quente ou se tiver mais frio, esses valores alteram, então a tua equação de controle muda. Então, esse é o primeiro problema do analógico. O segundo problema é que, como eu tenho que ficar ajustando esses controles, fazer o ajuste às vezes é complicado. Então, conseguir acertar o valor correto que a gente quer colocar pode ser um grande problema. Para isso, a gente migra para o sistema digital. A implementação é razoavelmente simples. A gente tem, então, um processador, eu tenho uma referência interna e eu tenho que ter uma maneira de comunicar com o mundo externo. Normalmente, a gente vai usar um DAC, uma saída analógica, ou para sistemas mais simples, só um PWM com passa baixa ou um PWM direto na sua planta, dependendo da sua planta, resolve. Então, eu preciso ter uma saída analógica e uma entrada analógica, que é um conversor ADC. Então, praticamente qualquer microcontrolador tem esse ferramental hoje em dia. E a segunda exigência que a gente precisa é que eu tenho que executar os meus algoritmos em tempo real. A gente vai comentar um pouquinho disso mais para frente. Então, o que é controle no final das contas, né? Eu achei que essa é uma abordagem interessante de falar, de explicar, mostrar por que a gente chegou nos modelos de controle mais completos, mais complexos, explicando os modelos de controle que existem. Então, o primeiro controle mais simples que a gente pode ter é o controle on-off. Eu vou ter uma referência, que nesse caso é o potenciômetro aqui, e eu posso fazer ajuste dele, e eu tenho uma entrada. Se o meu valor é maior que a entrada, eu vou ligar a saída, se for menor, eu desligo a saída. Então, imagina que você tem uma temperatura, você tem um sensor de temperatura, é maior, liga o ar-condicionado, é menor, desliga. Então, esse é um modelo bastante simples. Eu faço a leitura desses caras, faço a comparação e ligo e desligo minha saída. Qual que é o problema? É que se a minha onda começar a oscilar muito perto da referência, o teu equipamento vai ficar ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. Isso diminui muito a vida útil. O que a gente faz, então, a gente cria uma estrutura de histerese, que é essa ideia. Em vez de eu comparar com um valor único, eu tenho um limite alto e eu tenho um limite inferior. Para cima do alto eu ligo, para baixo do inferior eu desligo. Isso me garante que o equipamento não vai ficar ligando e desligando toda hora, só que eu perco precisão. Eu não consigo mais ajustar aquele valor no valor muito correto. Para diminuir esse problema do liga e desliga, da questão da histerese, e manter a precisão, a gente desenvolveu um sistema onde eu vou analisar o erro. Então, eu vejo qual que é o valor que eu quero, eu vejo qual é o valor que tem hoje, e dependendo do erro, eu tomo uma decisão. Se o meu erro é 0, eu não preciso fazer nada. Se ele é maior do que um determinado valor, eu vou ligar proporcionalmente. Então, se estiver faltando 1 grau para chegar na temperatura ideal, eu vou ligar o ar-condicionado com 10%. Se estiver faltando 2 graus, eu vou ligar com 20%. Então, eu consigo tentar reduzir, melhorar essa precisão e não ficar ligando e desligando o equipamento toda hora. Qual que é o problema disso? Eu preciso ter uma saída analógica, porque agora não é mais liga e desliga. Então, quando eu vou com sistemas mais simples, ou microcontroladores, ou plataformas mais simples, às vezes você só tem saída digital, então você vai ficar limitado a um off ou histerese. Na hora que você tem uma saída analógica de controle, nesse caso a gente está mostrando uma válvula proporcional, eu consigo fazer um ajuste muito mais preciso, só que eu gasto mais recurso, certo? Então vamos para a teoria de controle. Agora que a gente entendeu esse conceito, a gente pode entrar um pouquinho na teoria. Com a questão do controle mesmo, a gente muda um pouquinho o nosso objetivo. Quando a gente tem uma saída analógica, eu posso controlar essa saída, eu não estou mais preocupado só com o valor da variável. Eu estou preocupado também como a variável vai chegar lá. Então, não basta, por exemplo, eu estacionar meu carro de maneira correta a 30 centímetros da calçada. Se eu esbarrei na calçada, se eu tive que subir na calçada, se eu esbarrei no poste para poder chegar na posição final, o caminho que eu percorri não é legal. Então, eu não estou mais preocupado só com o valor final, eu também estou preocupado com toda a dinâmica do sistema até chegar lá. Então, para isso, a gente está preocupado com como o meu sistema trabalha de maneira normal. É completamente diferente você resolver, por exemplo, estacionar um Fusca, estacionar um carro com direção hidráulica ou estacionar um carro com um caminhão.
A dinâmica dele é diferente, o sistema é diferente. Então, eu preciso entender um pouco como o sistema é para eu saber como é que ele se comporta. Porque isso acontece, essa questão inerente do sistema modifica o comportamento. A saída do meu sistema, ela muda quando eu mudo a entrada. Só que, se eu não mudar a entrada, o meu sistema também pode alterar ao longo do tempo. Se eu tiver um ruído, o meu sistema também pode alterar. Então, você tem um aquecimento. Se você liga o aquecedor, o sistema esquenta. Eu mudei a entrada, mudou a saída. Só que se eu mantenho a entrada fixa, se a temperatura ambiente altera, o meu sistema modifica a temperatura sem eu ter mudado a entrada. A velocidade com que a temperatura interna dele, que a dinâmica dele altera, é uma coisa importante que eu preciso para poder projetar um sistema de maneira adequada, projetar um controle de maneira adequada. Então, a saída vai depender das entradas e do estado atual. Por que depende do estado atual? Porque a maioria dos nossos sistemas, eles armazenam energia. Aqui a gente está vendo um sistema de massa-mola, então quando eu comprimo, eu tenho energia elástica sendo armazenada na mola, mas qualquer placa que vocês tiverem, vocês vão ter capacitores e indutores. Então você também está armazenando energia. Então esse elemento de armazenamento é que dá essa dinâmica um pouco diferente para a gente. Uma maneira que a gente usa para representar é através de equação que a gente chama de função de transferência. Então, a gente sempre tenta analisar a entrada versus a minha saída. No caso do divisor resistivo é bastante simples, né? Você tem a tensão da fonte, multiplica pela parte de baixo, divide pela soma das resistências. Essa é uma divisor de tensão bastante simples. Só que na hora que eu começo a colocar outros elementos aí, os meus elementos começam a ter dinâmica. Por exemplo, se eu coloco um capacitor, a minha tensão já é a integral da minha corrente. Se eu coloco o indutor, ela já é derivada da minha corrente. Então, para resolver esses elementos, é um pouco complicado, porque a gente vai ter equações diferenciais. O que a gente faz para resolver, para simplificar, em vez de trabalhar com as integrais e derivadas, que gasta muito tempo para a gente poder trabalhar no domínio do tempo, a gente utiliza uma transformada que a gente chama de transformada de Laplace, e ela tem a capacidade de transformar tudo que é derivada em integral em funções de potência. Só que ao invés de eu falar em segundos, eu passo a falar em hertz, eu passo a falar em frequências, em faixas de frequência. Então, é uma outra maneira de pensar o sistema, só que a matemática fica simplificada quando eu estou trabalhando com Laplace. O que o Laplace faz no final das contas? Ele pega o meu sinal, que pode ser composto de vários sinais individuais, e ele transforma. Em vez de ele me mostrar aquele sinal verde original, ele me mostra como aquele sinal é formado. Ele é formado através daquela onda grande de 1 Hz, de 5 Hz, e uma onda menor de 2 Hz. A partir do momento que eu sei as componentes, eu consigo tomar decisão no que eu vou fazer com essas componentes. E aí é onde entra a teoria de controle mesmo. A teoria de controle ela vai trazer para a gente informação de se eu modificar as componentes mais agudas, as frequências mais altas, o que acontece com o sistema? E se eu modificar as menores, o que acontece? Então, a gente trabalha no domínio da frequência, porque isso simplifica a nossa matemática, e eu consigo tratar o sinal original de maneira mais simples. Não preciso preocupar com todas aquelas estruturas internas. Quando a gente está trabalhando então, no domínio da frequência, uma das análises que a gente faz da função de transferência é os zeros e os polos. Esses números são os números que me representam a dinâmica do sistema. Então, por exemplo, quanto mais próximo eu tiver um zero, o zero são os números que zeram a equação no denominador, e os polos são os números que zeram a equação no numerador. Por que isso é importante para a gente entender? Nesse formato de representação, é fácil eu perceber a dinâmica. Aí, por exemplo, eu tenho um polo que está em -4, o xzinho aí. Esse polo, ele domina a dinâmica do meu sistema. Quanto mais perto eu tenho um polo do meu sistema, da minha origem do zero, quanto mais perto do zero está o x, mais forte ele é. Então, eu poderia, por exemplo, fazer uma análise e se eu descartar o -8, não vai fazer tanta diferença no meu sistema final, porque o -4 ele é mais robusto. É como se eu estiver tentando controlar um motor. O -4 é inércia mecânica, é difícil colocar o motor em funcionamento e é difícil parar. O -8, por exemplo, seria a inércia elétrica. Criar o campo magnético no motor é mais rápido do que mudar a rotação. Então, muitas das vezes, você simplesmente ignora a inércia elétrica no motor e você trabalha com a inércia mecânica.
Isso depende, lógico, da planta, da construção. Mas entendendo em S, a gente consegue ver essas coisas acontecendo e consegue definir melhor como é que é o sistema de controle. A maioria dos sistemas, eles tentam a função em S, e a gente está preocupado em achar os zeros. Aqui está uma maneira bastante simples, eu tenho um dividido por S mais A e S mais B, eles me dão 2 zeros em menos A e menos B, e quando eu trago isso de volta para o domínio da frequência, para o domínio do tempo, a cada zero que eu tenho no domínio da frequência, ele vai virar uma exponencial no domínio do tempo. Então, quer dizer que aquilo vai gerar um impacto ao longo do tempo, mas provavelmente ele vai normalizar, se for menor que zero. Se for maior que zero, essa é uma exponencial que vai para o infinito. Isso quer dizer que o sistema é instável. É quando você tem, por exemplo, um pêndulo, você coloca ele de pé, ele vai cair. Não tem como ele parar de pé ali se ele não tiver uma base, se tiver só uma ponta. Então, o pêndulo invertido, os coeficientes dele são todos maiores que zero. Porque ele não para sozinho, ele não é estável. Se o teu sistema é estável, se ele repousa em situações normais, essas exponenciais, com o tempo, elas vão diminuir. Só que essas exponenciais, elas podem também ter uma parte imaginária. Quando eu tenho uma parte imaginária, e eu faço a transformada de volta do domínio da frequência para o domínio do tempo, é onde aparecem os senos e os cossenos. Então, a parte imaginária do meu sinal, lá no domínio da frequência, lá em S, na hora que eu trago para o meu domínio do tempo, ele gera uma senoide. O que isso representa para a gente? É o efeito oscilatório. Então, esse caso, por exemplo, que está rodando aqui na tela, ele é simplesmente uma massa mola que não tem amortecimento, então ele vai ficar para o resto da vida. Isso quer dizer que os senos e os cossenos existem, eu tenho uma parte imaginária lá no meu sistema em S, só que a parte real deles é zero, porque a exponencial nem aumenta nem diminui, ela fica estável. Na vida real, a gente vai ter atrito nesse cara, atrito com ar e série de outros problemas, e ele vai devagar, cada vez mais diminuindo, até ele repousar. Esse é o efeito da exponencial, diminuindo e amortecendo as oscilações. Então, é interessante essa parte, só para a gente dar uma ideia da matemática, a gente vai trabalhar um pouquinho bastante em S daqui para frente, com o PID, mas a vantagem, então, da estrutura em S é que a gente consegue interpretar as coisas de maneira um pouco mais simples, sem precisar apelar para a integral da corrente ao longo do tempo e ter funções mais complexas. Então, a ideia é justamente essa que a gente quer colocar. Mas por que a gente está preocupado com a dinâmica? Porque a gente quer modificar. Então, a gente quer que o meu sistema, normalmente, né, a gente quer que o sistema estabilize mais rápido, gastando menos energia e chegue, às vezes, sem overshoot, sem ultrapassar o valor máximo. Então, eu quero modificar a dinâmica do meu sistema atual. Então, eu tenho que conhecer para eu conseguir fazer essa modificação. Como é que é uma maneira de a gente fazer isso? Ao invés de eu simplesmente colocar um valor na minha saída do meu controlador e ligar o sistema e desligar o sistema, eu vou constantemente monitorar através de um sensor para saber se o sistema está indo para o lugar que eu quero que ele vá ou não. Se ele tiver que eu estou fazendo. Se não estiver indo, eu posso tentar tomar uma decisão contrária para corrigir. Esse efeito de conseguir ter capacidade de corrigir o sistema é que a gente chama de malha fechada. E isso que vai permitir que eu modifique o comportamento do meu sistema. A gente sempre trabalha em frequência, então, quando eu quero modificar o meu sistema e eu estou preocupado com as mudanças rápidas, eu quero que o meu sistema responda de maneira mais rápida, eu vou trabalhar com frequências mais altas, eu vou mudar os ganhos de uma frequência do meu sistema na frequência alta. Lembrar que quando a gente está trabalhando em S, a gente trabalha com frequência. Então, é como se eu tivesse uma mesa de equalização. Na verdade, um PID é uma mesa de equalização de som. Você sai o sinal, entra na mesa, sai da mesa, você vai ligar a tua saída. E aí você consegue controlar o grave, o médio e o agudo. O grave, nesse caso, vai responder para a gente as mudanças mais lentas, que é o que a gente chama de regime permanente. Quando o sistema estabilizar, como é que eu quero que ele esteja estabilizado lá na ponta? E isso é que a gente vai operar com as baixas frequências. Qual a velocidade que eu quero que ele chegue no determinado valor? Eu vou ter que trabalhar com agudo, vou ter que mudar o ganho do agudo do meu sistema. Então, eu consigo controlar esses dois
mudando o comportamento baseado nas minhas frequências e não somente na resposta que eu tenho no domínio do tempo. Então, o objetivo final nosso eu tenho um sistema que tem as suas características, ele tem uma capacidade de armazenamento de energia, ele tem uma inércia térmica, ele tem uma inércia mecânica, ele tem a sua estrutura interna. E a minha pergunta é, qual controlador, que modelo de controlador, quais as frequências que eu quero aumentar e diminuir, que levam o sistema a operar do jeito que eu quero? E existem diversas, aí não tem a melhor solução, via de regra. Eu tenho várias abordagens que funcionam, dependendo do objetivo que você quiser colocar. E uma dessas abordagens é o P&D. Então, uma das maneiras de modificar o comportamento do sistema é através do P&D. E é onde a gente quer trabalhar. Por que o P&D é interessante? O P&D é interessante por uma série de questões. A gente vai olhar isso em cima do diagrama de Bode. O diagrama que eu vou mostrar, que na verdade é esses dois diagramas que a gente colocou aqui, a gente chama de diagrama de Bode. O diagrama de Bode é basicamente como o sistema se comporta ao longo das frequências. Então, você já deve ter visto, você tem algum sistema de som, você tem aquelas barrinhas luminosas, falando do grave, do médio e do agudo. Basicamente, o diagrama de Bode é aquela representação do teu sistema real. Como é que o teu sistema se comporta em ações rápidas, em frequências altas e em frequências graves. Além de mostrar o ganho de cada uma dessas frequências, ele também mostra a variação do ângulo. A variação do ângulo para a gente é muito importante porque ela pode me dar informação de quão longe ou quão perto eu estou de instabilizar ou de estabilizar o meu sistema. Então, são informações que a gente utiliza mais quando a gente está projetando o P&D. Essa é a cara do P&D, então, nesses diagramas. A gente tem uma curva descendente até um certo nível, eu tenho um patamar onde ela estabiliza e depois eu tenho essa curva crescendo. Essa curva descendente é o efeito integrador, e eu consigo ajustá-la da maneira que eu quiser. Eu consigo deixar ela maior, começando mais cedo, começando mais tarde. A segunda curva ascendente é o efeito derivador. Eu consigo aumentar ou diminuir a velocidade com que o meu sistema vai responder às entradas. Então é só aumentar o derivador, por exemplo, que eu tenho um sistema que responde mais rápido. Sim, qualquer ruído que você tiver no sistema, ele também responde a ruído. Como é que eu deixo ele imune ao ruído? Eu deixo o meu sistema com uma inércia maior. Então ele vai ser mais forte nas frequências mais graves. Eu vou aumentar o efeito integrador. Quanto mais integrador, mais lento o sistema e menos ruído ele vai interpretar. Quanto mais derivador, mais rápido o sistema e mais susceptível a ruído. Então eu preciso fazer essa análise. O efeito proporcional, ele só dá um offset geral nesse comportamento. Então, o proporcional, ele não muda o comportamento, a dinâmica do sistema. Ele vai acentuar os efeitos, mas ele não muda a dinâmica. Para mudar a dinâmica, eu tenho que ajustar quanto dessa curva descendente eu quero e quanto dessa curva ascendente que eu quero. Aqui está um exemplo bastante didático que a gente pegou lá do nosso oráculo, a Wikipedia, mostrando o efeito. A forma de onda, ela mantém do mesmo jeito, à medida que eu aumento o Kp, ela só amplia os efeitos, ela não muda a dinâmica. A mudança dinâmica começa a vir agora, por exemplo, com o KI. Eu tenho uma razão de overshoot maior porque eu estou aumentando o KI. Já eu quero tentar deixar meu sistema mais estável e reduzir, fazer com que ele responda mais rápido às variações, eu posso mudar o KD. É óbvio que esse aqui é um sistema bastante simples, não é assim que a gente trabalha na vida real, mas é mais para mostrar um efeito de qual é um dos procedimentos que a gente pode seguir para desenvolver. Essa primeira parte da teoria é a teoria de P&D, a gente só para comentar, fechar com os problemas, né? O P&D, a gente não implementa controle ótimo no sentido de minimizar gasto de energia, maximizar um determinado parâmetro, existem outras técnicas para isso. O P&D me dá um controle muito bom, que a resposta dinâmica fica interessante na maioria dos casos. Ele tem um problema para não linearidades, então você está trabalhando com um sistema mecânico que tem folga, que tem zona morta, que tem histerese, ele tem problema para trabalhar com esse tipo de sistema.
Ruído na parte derivativa, então se tiver ruídos muito altos, vão dar problema na derivativa. Normalmente a gente já coloca um passo abaixo para evitar isso. Eu tenho um problema de integrar um WIDAP, normalmente para sistemas de P&D digital, que a parte da inércia, ela vai aumentando tanto, que eu não consigo recuperar depois. Eu tento tanto corrigir o erro para um lado, que na hora que ele corrigiu, o meu controle ainda tem inércia tentando ir para aquele lado. É como dirigir um carro muito pesado. Você gira um pouquinho o volante, ele não vai. Você gira mais um pouco, ele não vai. Você gira mais um pouco, ele vai. Para retornar, você volta, ele não volta, porque ele ganhou inércia naquele sentido. Então, esse é o integral um WIDAP. E mudanças bruscas em set point, eles funcionam como um ruído muito grande para o sistema. Então, a parte derivativa pode atrapalhar bastante a nossa implementação. Então, é muito conteúdo isso que a gente passou até agora, porque o objetivo não é esse necessariamente. Eu passei tudo que eu preciso de teoria, deve dar uns 2 ou 3 semestres de teoria até agora, para a gente se situar onde o PID está, para a gente conseguir projetar ele da maneira legal e para a gente entender os problemas que podem acontecer ou não. Para que eu uso, como é que ele funciona. Mas ainda tem uma quantidade de matemática. Uma época eu dei uma olhada, a Wikipedia tem uma área da Wikipedia que chama Wikibooks, que eles tentam compilar estruturas de informação gratuita em formato de livros. Eles tinham um Wikibook na área de controle bem legal, bem didático, então para quem quer começar a trabalhar com agora, começar a entender um pouquinho mais, tem uma bagagem bastante grande para procurar. E agora a gente entra então na implementação prática. Eu sei para que serve meu PID, eu entendi o jeitão dele, agora eu quero implementar na prática. Como o objetivo é implementar ele digitalmente, a gente tem um problema que não dá, a gente está fugindo do sistema analógico pelos problemas do sistema analógico, que é ajuste, deterioração dos valores do meu sistema e velocidade de configuração e de setup. Então a gente parte para digital. Digital resolve alguns problemas e trazem outros. Um deles é a questão da discretização. A gente só trabalha em sistema digital com sistema discreto. Não existe hoje ainda um sistema contínuo de amostragem de sinal para sistemas digitais, para microcontroladores. Eu posso ter um sistema que amostra tão rápido que eu não perceba, mas ele continua sendo um sistema discreto. Não tem como trabalhar com ele de maneira analógica. E qual que é o problema da discretização? Entre uma amostra e a próxima, você não sabe como o teu sinal está comportando. Então, você lê o sinal agora, você sabe qual que é o sinal agora, mas você não tem ideia de como ele está se comportando até ler de novo. Isso pode gerar um problema muito grande, porque eu vou tomar uma decisão de controle baseada no sinal que está atrasado. Quanto mais afastado, quanto mais devagar, quanto mais lerdo essa amostragem, pior. Mas eu continuo tendo esse problema independente da velocidade que eu estou mostrando. É lógico que sistemas mais rápidos, sistemas de amostragem mais rápidas, reduzem essa complexidade. E por isso, até já para puxar o gancho do finalzinho de falar do 16, do PIC 16F, 1619, ele resolve exatamente esse problema. Ele consegue aumentar essa velocidade, nos testes que a gente fez, que eu vou mostrar para vocês, em quase 80 vezes. Então, você tem um sistema 80 vezes mais rápido, praticamente pelo mesmo custo do sistema tradicional, e esses sinais eles vão estar mais próximos. Eles estando mais próximos, você sofre menos o efeito de não saber o sinal entre um ponto e outro. Isso a gente define como teorema de Nyquist, que esse efeito de ter capacidade suficiente para ler o sinal, ele foi teorizado por Nyquist. O que o Nyquist fala para a gente é que eu preciso ler o meu sinal pelo menos com o dobro da frequência dele. Então, se eu tenho um sinal de 10 Hz, eu tenho que ler no mínimo em 20. Só que a gente tem que tomar cuidado, que eu tenho que ler com o dobro da máxima frequência. Lembra lá atrás, daquele gráfico que a gente mostrou, a transformação do meu sinal no sinal por Laplace e chegou nas componentes? Eu tenho que ser mais rápido que o sinal mais rápido do meu sistema. Aqui a gente tem do lado, por exemplo, uma curva de EEG, o sistema de eletrocardiograma. A frequência cardíaca normalmente roda em torno de 60 a 120, a 150 batimentos por minuto. Se eu amostrar a 300 batimentos por minuto, 300 amostras por minuto, eu vou perder as informações todas. Porque eu tenho que ser mais rápido que a velocidade mais rápida do meu sinal.
Então, a gente tem ali, por exemplo, a curva vermelha, que eu estou mostrando umas 10 vezes mais rápido em frequência cardíaca, mas como eu tenho frequências internas mais altas, eu não consigo pegar o sinal direito. Já embaixo, eu estou pegando o sinal melhor, só que eu estou fazendo uma amostragem muito maior em alguns momentos que eu não preciso. Mas é o preço que a gente paga para trabalhar no mundo digital. Então, muita gente interpreta a NiQuest errado. Não é que eu tenho que rodar o dobro da frequência do sinal. Eu tenho que rodar o dobro da frequência da maior frequência do meu sinal. Então, eu preciso ter isso em mente quando eu fazer algum sistema de controle. Qual que é o problema nosso, então? A gente tem um mundo que funciona no mundo contínuo, né? A vida é no ambiente contínuo, as coisas reais estão no meio contínuo, só que eu quero controlar no mundo discreto. Então, eu preciso fazer essa conversão. Como eu falei, a gente sempre tenta trabalhar em S, que é a frequência, porque ela simplifica alguns dos cálculos para a gente. Principalmente quando você tem sistemas que têm unidades que dependem de derivadas e integrais do seu sinal. Então, eu trabalho em S. Só que S eu não consigo computar. Então, existe uma técnica que é a transformada Z, que eu transformo tudo que eu tenho em S para o domínio contínuo, para o domínio discreto, que é o domínio Z, que é essa equação, onde Z é igual a E elevado a ST. Essa transformada, ela funciona quando eu tenho um trem de pulso, onde o meu sistema é amostrado, quando eu estou preocupado com o meu sistema amostrado, e aí eu consigo trabalhar em Z. Qual que é a vantagem? Estando em Z, eu consigo interpretar o meu sinal. Só que Z ficou complicado de novo, porque é E elevado a ST. Eu tenho uma exponencial de uma frequência para fazer essa aproximação. E como qualquer bom engenheiro, nós queremos uma maneira mais simples. Eu não quero fazer a conversão e me preocupar em usar a exponencial. Então, a gente trabalha através de aproximações. As 3 aproximações mais simples, né, a forward, a backward e a bilinear. A representação gráfica delas é essa de baixo. A curva em vermelho é a curva real. A curva em azul representa quando eu estou aproximando. Se eu estou aproximando um ponto e indo para frente, ou se eu estou aproximando um ponto e indo para trás. Ou se eu estou fazendo uma média, que é a bilinear, ou também de Tusting, também conhecido como Tush. Então, essas são aproximações. Todas elas têm alguns erros, algumas são melhores que outras. Aqui, a gente vai trabalhar com backward. Por quê? A forward, na hora que eu projeto meu sistema para frente, eu tenho um problema muito grave que eu gero o que a gente chama de um controlador não causal. Isso quer dizer que não dá para implementar na prática quando eu faço a aproximação forward. Ela insere, eu tenho que prever o futuro para tomar a decisão. A backward e a bilinear não gera esse problema. Mas por que a gente trabalha com a backward se a bilinear ela é mais precisa? A backward, ela computacionalmente é mais barata. Aqui a gente pode ver. A backward, a aproximação é S igual a Z menos 1 sobre Z vezes T. Essa é uma aproximação mais simples de implementar matematicamente, é um cálculo menor, então o sistema consegue girar mais rápido. E aqui aparece o primeiro ponto interessante para a gente. Essa letra T que a gente está vendo aí é a constante de tempo. De quanto em quanto tempo você está fazendo a amostra? Ou seja, para fazer a transformada, para eu poder mudar do contínuo para o discreto, eu tenho que definir qual que é a velocidade, qual que é o T. Então, eu preciso desse tempo constante. E aí surge a necessidade do tempo real. Se essa variável T não for constante, se o seu sistema não estiver rodando em tempo real, o teu controle não é o que você acha que ele é. Porque a teoria foi projetada para tempo constante. Então, como é que vai ficar o PID discreto? Essa é a equação do PID. Eu tenho um ganho KP, eu tenho um ganho KI que divide por S, ou seja, ele é um integrador, e eu tenho um ganho KD que multiplica por S. Essa é a equação. Então, eu tenho um efeito derivador, um efeito integrador e um efeito proporcional. Eu somo esses 3. Eu vou transformar eles, então, para Z. Na hora que eu transformo para Z, eu vou ter lá embaixo, por exemplo, que a minha saída YZ, ela é multiplicada por alguns valores, e ela é igual ao meu erro vezes os ganhos que eu tenho. Só que surge outro problema, isso aí não dá para implementar. Z é frequência discreta. O meu mundo real trabalha em tempo contínuo. Ninguém trabalha em frequência na vida real. E outro problema é que está indiscreto. Eu tenho que trazer isso de volta para o contínuo e tenho que trazer de volta para o tempo. Não tem como trazer de volta para o contínuo,
Essa é uma limitação, porque a gente não tem uma saída analógica contínua, por mais rápido que ela seja, ela continua sendo discreta, mas eu consigo transformar da frequência para o tempo, e eu consigo discretizar o meu tempo. E esse é o processo completo que a gente faz. Então, a gente vive no tempo contínuo, a gente, por opção, por simplificação matemática, a gente tentou migrar para a frequência contínua, S, só que a gente quer implementar em digital, então a gente transforma de novo para a frequência discreta, mas para colocar em prática, eu tenho que voltar para o tempo. E aí surge a nossa quarta dimensão, que é o tempo discreto. É o tempo de acionamento discreto. Esse é todo o loop que a gente faz. A vantagem é que a transformada Z ela foi feita de tal forma que voltar para o tempo discreto é muito simples. Então, o P&D no domínio N, né, que é no tempo discreto. Eu vou transformar aquela equação Z em uma equação que a gente chama de equações de diferenças. E aí o resultado matemático já é um monte de soma e multiplicação, que a maioria dos processadores conseguem fazer. Toda essa teoria, novamente, só para lembrar a necessidade, ela é baseada no tempo de amostragem constante. Então, se o teu sistema não tem isso, toda a estrutura que você projetou de controle ela não funciona. Então, vamos lá pegar a nossa equação em Z. Como eu tenho Z quadrado, isso vai levar ao controlador futuro, então eu multiplico, nesse caso, por Z menos 1. Eu tenho essa equação de baixo, que está y de Z, 1 menos Z quadrado, e aí eu faço a transformação. Qual que é a parte interessante? Toda vez que eu tiver Z, eu pego a amostra anterior. Toda vez que eu tiver... Deixa eu só ligar aqui. Toda vez que eu tenho Z, então, eu pego a amostra atual, e toda vez que eu pegar Z, eu pego a amostra anterior. Então, aqui, por exemplo, eu tenho y de Z vezes 1. Vai ser o y de n. Então, y de Z, que é a minha saída no instante Z, na verdade, ela vai virar a saída no instante n. Na hora que eu tenho ela multiplicada por Z menos 1, vai ser a amostra anterior. Então, basta eu salvar a amostra atual para utilizar ela como coeficiente das amostras anteriores. Essa é uma vantagem. Todos esses coeficientes, por exemplo, o Kp aqui, ele vai ser multiplicado pelo atual e por menos 1. Então, o meu ganho do Kp, ele é multiplicado pelo erro que eu medi no instante atual e pelo erro que eu medi no instante menos 1. O Kd, por exemplo, é multiplicado pelo atual, pelo menos 1 e pelo menos 2. O Kd é multiplicado pelo erro atual, pelo erro menos 1 e pelo erro menos 2. Então, eu salvando os erros anteriores, eu consigo tomar a decisão, eu consigo implementar isso. De uma maneira bastante simples. Vamos ver a equação prática. Né? Aqui só está uma maneira mais bonitinha, ela está em ordem, né? E essa é a equação final que a gente tem. Então, eu leio o meu sinal através do ADC Read. Com esse sinal, eu subtraio qual que é o valor que eu quero, eu encontro o meu erro, e eu salvei o erro anterior e o erro de 2 rodadas anteriores. E salvei qual que é o valor de saída anterior também. Por fim, eu calculo o novo valor de saída. O novo valor de saída é o valor de saída anterior, mais o Kp vezes o erro atual, menos o erro anterior, mais o Ki vezes o erro atual, vezes o tempo, mais o Kd vezes o erro atual, menos 2 vezes o erro anterior, mais o erro de 2 rodadas atrás, dividido pelo tempo. Esse é o valor que o P&D quer que eu coloque na saída. Então, se eu colocar esse valor na minha saída, a minha planta vai obedecer, ela tem que obedecer aquilo que eu projetei com o meu P&D. Alguns problemas com essas equações. Integral wide-up. O y0, como ele é o y1, ele é o y0, ele é o y atual mais o anterior, ele vai somando esse valor. Esse valor pode ficar muito alto, depois eu não consigo corrigir. Esse é o efeito digital, esse é o efeito computacional da inércia. Aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. Na hora que você tenta desfazer, a inércia é muito alta, você gasta muito tempo. Uma solução para fazer isso é saturar a saída. Em vez de eu permitir o y0 crescer indefinidamente, eu saturo ela. Segundo problema digital, a gente fez a discretização, que é o sistema ser discreto no tempo. Eu tomo decisões em tempos fixos. Eu tenho outro problema, que é a quantização ou a digitalização. O meu sinal ele não é de 0 a 5 volts, todos os valores. Eu tenho uma escadinha aí. E isso me leva a trabalhar numa máquina que a gente chama de máquina de campos finitos, que é o processador. Então, eu tenho limitações numéricas que eu tenho que levar em consideração.
O problema disso, basicamente, se resume ao tipo de dado. Eu posso trabalhar com número inteiro, posso trabalhar com ponto flutuante, posso trabalhar com ponto fixo. As equações de controle, elas são todas baseadas em valores intermediários. Então, as equações normalmente são quebradas. Então, trabalhar com número inteiro não é uma boa solução, porque você não vai conseguir ajustar o teu KP, o teu KI nos valores corretos que você precisa. Trabalhar com ponto flutuante é caro, você gasta processamento demais. Ponto fixo é uma boa saída. Ponto fixo eu tenho algumas limitações, mas é uma boa saída para a gente trabalhar. O quão difícil é isso? Para vocês terem uma ideia, a gente pode implementar aqui. O sistema de P&D que eu vou mostrar para vocês, rodando em ponto flutuante, ele gasta 520 microsegundos, meio milissegundos. Isso quer dizer que eu consigo rodar ele a 2 kHz. 2 kHz é baixo se você quiser trabalhar com sistemas muito rápidos. Trabalhando com ponto fixo, a mesma equação, tendo os mesmos resultados, eu consigo trabalhar com 90 microsegundos. Qual que é o problema de sair de ponto flutuante e ponto fixo? Vai aumentar o erro, vai aumentar a minha estrutura o meu erro relativo pode aumentar, porque eu tenho um sistema de precisão menor. Como eu tenho realimentação e todo momento eu estou medindo a saída e tomando uma decisão para corrigir, eu consigo eliminar esse erro. Ele é pequeno, ele existe, mas ele não impacta absurdamente no meu sistema. Então, dá para conviver. E conviver com um ganho de 5x, eu acho que é um preço interessante para ser pago. Então, o que é o ponto flutuante? Na verdade, é um número inteiro, eu interpreto ele como se ele tivesse vírgula. Um exemplo a gente pode ver, aqui eu tenho esse slide, é bem legal para ver. Eu quero somar, por exemplo, R$ 4,00 com R$ 1,23. Ao invés de usar uma variável do tipo float, eu posso interpretar ele como inteiro. Mas inteiro não dá para guardar 1,23. Não, não dá, mas dá para guardar 123. Então, eu multiplico todo mundo por 100, e aí eu faço a soma como se fosse inteiro. Para a soma, o resultado continua funcionando normal. Para a multiplicação, o resultado final vai estar multiplicado por 1000. Então, ali, imagina que você vai comprar uma coisa, 1 kg e 230 gramas, de alguma coisa que custa R$4. Em vez de multiplicar os dois em float, você multiplica os dois inteiros. Você vai pegar 400 vezes 123. Vai dar 49.200, mas eu não tenho que pagar R$49.000. Eu vou dividir por 100, vai dar 492. Mas não é R$492, porque eu tenho que lembrar que tem embutido duas vírgulas. Então, a multiplicação, ela corrige, ela gera problema na multiplicação, mas eu consigo corrigir isso através da interpretação ou tomando alguns cuidados do que a gente está fazendo. A grande vantagem é que a gente trabalha inteiro. Então, o sistema fica muito mais rápido. Ele não fica tão rápido quanto inteiro, porque multiplicação e soma eu tenho que fazer essas correções. Mas eu ganho bastante do float. Para a gente que está trabalhando no mundo embarcado, que microcontrolador, máquina de ponto flutuante é cara, isso é uma alternativa muito interessante de trabalhar. Por fim, a gente está preocupado com velocidade também, eu quero otimizar a equação. Ao invés de usar aquela equação anterior que eu mostrei para vocês, é muito comum a gente ver ela escrita desse jeito. Ao invés de escrever KP, KI, KD, eu faço um pequeno malabarismo matemático e eu coloco em evidência o E0, o E1 e o E2. Qual que é a vantagem de evidenciar os erros e não os KPs? Você só tem 3 multiplicações e 2 somas. Fica, na verdade, 3 somas. Fica muito mais barato. Porque eu não preciso fazer todas as multiplicações do KD com todos os erros. Então, é muito comum você ver implementações físicas desse jeito. É muito comum você ver implementações físicas do P&D, onde o KP e o KI KD não existem. Você tem o K1, K2 e K3, que eles são calculados baseados no K1, no KP, KI KD, tempo de amostragem, e você tem que corrigir os shifts de maneira adequada, porque novamente a gente está trabalhando com float. Desculpa, a gente está trabalhando com ponto fixo. Então, essa é uma implementação do P&D funcional. Tá? Essa é a implementação que dá 90 milissegundos. 3 slides para a gente falar de tempo real, que é importantíssimo, porque o T da conversão Z igual elevado a ST, ele é constante. Então, a partir do momento que eu coloquei isso na teoria, eu tenho que garantir que esse tempo é real. Como é que eu garanto o tempo real? Primeiro, eu tenho que me preocupar não só com o tempo da equação, é o tempo do ciclo. Então, eu preciso
de amostrar o sinal, executar a equação e atualizar a saída num tempo constante. Então, o tempo não é um tempo de amostragem, é o tempo do ciclo do sinal, tá? Eu preciso garantir esse cara constante. Como é que eu faço isso? Simples. Dispara um timer no começo do loop e espera ele terminar lá embaixo. Se esse tempo é maior do que o que você precisa fazer lá dentro, você garante o tempo real. Mas isso é complicado, eu tenho alguns problemas, eu tenho que tratar de outras coisas. Move a equação do PID para a interrupção do timer. Cuidado que movimentar a equação matemática para timer, você está gastando tempo dentro da interrupção. Isso pode ser um problema da sua aplicação. Por fim, usar o RTOS. Na verdade, essa é uma das grandes razões de a gente precisar usar RTOS. A grande maioria das vezes que a gente usa um RTOS embarcado, você não precisa do RTOS, você precisa de um SO, você precisa do sistema operacional. O RT do RTOS, ele vem quando você tem deadlines estritos. Aqui é um perfeito exemplo. Eu tenho uma determinada equação, um determinado processo do PID que tem que ser executado num tempo constante, tem que ter prioridade em cima de todo mundo. Então, dá para implementar. Mas eu não preciso usar um RTOS para garantir o PID. Eu posso manter esse cara em cima de uma interrupção ou de um timer. Então, vamos falar um pouquinho do PIC 16F, 1619. Por quê? Porque algumas vezes o ponto fixo não é suficiente. Então, algumas situações você está trabalhando com sistemas que têm baixo custo. Esse baixo custo ele é complicado para a gente, porque muitas vezes você está trabalhando com um sistema de 8 bits, você está trabalhando com um sistema de 16 bits, ou 32, mas não tem ponto flutuante. Por questões de custo, o teu chip não tem uma velocidade tão alta, ou por questão de low power, você também não tem uma velocidade muito alta. Então, eu preciso trabalhar com potência baixa, o meu clock tem que ser baixo, eu não consigo rodar um clock muito rápido por causa disso. Então, o PIC 16 na verdade, o 16F, 16.1x, que é o 14 até o 19, ele tem uma estrutura bastante interessante para a gente, que é esse MEF ACC. Primeiro, ele tem ADC e PWM, então eu consigo fazer entrada e saída de dados. Uma coisa que é rara nos microcontroladores hoje em dia, ele tem DAC, ele tem saída analógica, a saída analógica é cara, então muita gente tirou da linha, esse é o cara que tem. E ele tem timer, então ele me garante, eu consigo fazer estrutura de garantia em tempo real. E por fim, ele tem um micro DSP especializado em fazer DSP, fazer PID. Ele é especialista para fazer PID. Então, outra vantagem dele é se eu comprar uma quantidade alta, você consegue trabalhar sub-dólar. Isso é valor agora eu não lembro se eu copiei isso da Mauser ou da Farnell. Mas isso é valor dessas distribuidoras. Se você conversar direto com o pessoal da Timar, eles têm um preço muito melhor em quantidade para trabalhar. Então, assim, é um cara barato, essa que é interessante. Eu tenho agora um dispositivo sub-dólar que consegue fazer uma estrutura de PID por hardware para a gente. Isso é a estrutura dele. Então, é uma estrutura bastante simples. Ele tem a capacidade de adicionar para a gente. Eu defino, então, qual é o meu valor de setup, qual que é o set point que eu quero colocar, qual que é o valor que eu quero chegar. Eu falo para ele qual que é o valor que eu lido analógico, K1, K2 e K3. Então, não é KP, KI, KD. Esses são os coeficientes daquela aproximação backward que a gente implementou. Com base nisso, ele faz as multiplicações dos erros, ele já salva automaticamente os erros anteriores e, por fim, me dá o valor da saída. Todas essas variáveis que eu circulei, eu consigo manipular elas. Aqui está o exemplo lá do datasheet, né? K1, K2, K3, estão essas equações. Elas não são mágicas, elas vieram daquela teoria que a gente passou lá por trás. A gente viu a discretização, a gente viu a equação, a aproximação de Touch e a gente viu a implementação do PID com tempo constante. É exatamente daí onde saíram essas equações. Então, a equação do PID, ela é backward, feita em ponto fixo e ela é evidenciada em função do erro. E outra coisa interessante dele é que ele trabalha tudo em 16 bits, então ele tem margem ele tem envergadura para trabalhar com esses caras. Só que como ele multiplica números de 16 por números de 16, ele tem acumuladores de 33, 35 e no final de 36 bits. Então ele armazena garantindo que não vai ter overflow. Então isso é muito interessante para a gente. Eu consigo garantir
um dos problemas, que é overflow de variável, eu consigo evitar esse cara, na verdade, né, através dessa extrapolação de bits que ele faz para a gente. Esse é um mapa muito estranho, porque você vê um controlador de 8 bits, onde ele tem variável de 5 bytes. Por exemplo, o resultado do acumulador final, que é o PID ACC, ele tem a variável low-low, a low-high, a high-low, a high-high e a upper. Então, eu tenho 8 bytes que eu tenho que compilar para pegar o resultado final. Essa é uma vantagem que eu não preciso me preocupar com o estouro de variável, com o overflow de variável. Então, vamos ver a implementação na prática, vamos ver os códigos, né? Já dizia Linus, né? Show me the code. Então, como é que a gente faz isso de verdade para funcionar? Eu usei aqui o MCC, então tudo que tem de driver, eu não toquei a mão. Eu peguei pronto no MCC, rodei e funcionou perfeitamente. Eu me concentrei apenas na questão do PID. O projeto está inteirinho nesse link, tá? Se você entrar lá no GitHub, RM Almeida, meu GitHub, PID, PIC 16F, 16 e 9, tem todas as bibliotecas. Mas eu estou usando o PIC 32, que não tem a máquina de PID interna. Lá dentro tem a rotina com float, com ponto fixo, estão todas as rotinas implementadas. A gente fez algumas alterações nas bibliotecas, que eu vou comentar daqui a pouco, mas tem todo o código está lá documentado. Então, como é que ficou para calcular em float? Eu passo o valor do AD, faço a subtração para achar o erro, faço os cálculos, verifico para não estourar o máximo, nem estourar o mínimo, e retorno o resultado do meu cálculo de PID. Ponto fixo é praticamente a mesma coisa, a diferença é que eu tenho que fazer alguns shifts no meio do caminho, e mesmo fixando em 16 bits, eu tenho que fazer a extrapolação para 32, nesse caso por software, que eu estou implementando por software. Daqui a pouco a gente vai fazer ele em hardware, então não vai ter problema da extrapolação, porque o PIC resolve em hardware, mas aqui eu faço essa extrapolação por software. Então, eu extrapolo para 32 para armazenar a variável temporária, executo as mesmas equações que a gente já está vendo já há 20 minutos e implemento do mesmo jeito. A microchip, na verdade, ou MCC, ele me gera essa estrutura. Então, eu coloco o valor do set point, coloco o valor de entrada, disparo o bit e espero ele calcular. Terminou de calcular, eu pego o resultado. Então, eu não preciso mais me preocupar com os detalhes de implementação do PID, que ele está fazendo isso para a gente. Para usar a biblioteca do MCC, eu leio o controlador do jeito que ela vem nativa. Então, esse é o código que eu preciso para fazer nativa. Eu leio o valor do ADC, mando para ele, recebo o resultado e vieram 5 bytes. Eu tenho que verificar se eu não tive problema de overflow e saturar no máximo e no mínimo, do mesmo jeito que eu saturei as outras variáveis. Mas como aqui é 5 bytes, eu tenho que fazer uma manipulação um pouquinho mais complexa para eu conseguir fazer esse ajuste. Diferença de processamento, de 90 microsegundos cai para 61. Quando eu vi esse número a primeira vez, eu falei que não é possível ter uma unidade de hardware que só ganha 20%, né, ganha 30%. Eu comecei a investigar. O problema é que a biblioteca do Code Composer, ela me devolve sempre os 5 bytes. E eu não precisava de 5 bytes, porque a minha saída é só 10 bytes, é só 10 bits, né? Então, por que eu já não pego somente os bits que eu preciso e já coloco na saída? Então, a gente fez algumas otimizações. Ele não tinha saturação embutida, ele retornava todas as variáveis, ele sempre reescrevia o set point, ele não corrigia o offset. Então, o que a gente fez? A gente otimizou a biblioteca. Esse é o código que está lá no PIC. Esse é o resultado da implementação. Então, aqui estão todas as discussões que a gente veio fazendo até agora. A questão do tempo constante, a questão do ponto fixo, a gente colocou a estrutura relacionada à quantidade de bits, para travar em 10 bits, lembrando que tem offset. Então, a gente fez todas as estruturas e implementou esse código, usando o hardware da microchip. A grande vantagem é que de 60 cai para 8. Uma implementação de ponto flutuante que a gente consegue rodar 520, a gente consegue migrar ela para 8 microsegundos. Isso vai dar algumas dezenas ou centenas de kilohertz. Então, isso no micro rodando, se eu não me engano, a gente fez o teste rodando a 20 MHz, então uma velocidade razoável de processador, com processador de 8 bits. Então, eu consigo executar um cálculo de PID com todo o equacionamento que eu preciso em 8 microsegundos. Isso dá alguns ciclos de clock.
basicamente. Dá 10 ou 12 ciclos de instrução. Então, assim, é um ganho muito bom, por um preço muito interessante de ser pago. Se eu tenho uma implementação barata, que eu preciso rodar um P&D, esse é um cara muito legal de embarcar. Agora, só para a gente fechar, eu vou comentar um pouquinho de comportamento dinâmico. A ideia era explicar como gerar o P&D, mas é sempre interessante a gente preocupar como é que a gente faz esse cara funcionar, né? Isso aqui são os dados reais. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar, senão os slides vão estar todos disponíveis, vocês dão uma olhada. Mas o que eu fiz aqui? A figura do osciloscópio é o exemplo real rodando com esse processador, e o gráfico em branco é a simulação matemática. A gente vai perceber pelas evoluções que elas batem quase em 100%. Quando tem overshoot em uma, tem overshoot em outra. Quando tem ruído em uma, tem ruído em outro. Quando eu tenho discretização de sinal em uma, que a gente consegue ver a escadinha do sinal amarelo, a gente também vê na simulação. Então, todos os efeitos eles são reproduzíveis. Isso mostra que o P&D funciona, ele reproduz o que a gente quer na realidade. Então, agora é interessante, porque eu posso brincar lá no Scilab, no Octave, que é onde eu gerei esses gráficos. Eu vou mudando os valores do P&D até chegar no valor correto, no valor legal. Na hora que eu colocar eles na placa, ele vai reproduzir igualmente o que a gente queria na simulação. Isso agiliza muito a velocidade de projeto do meu controlador. Por fim, então, como é que eu chego no valor correto? Daqui para frente é mais um ano de engenharia. Tá? Então, eu vou passar um resumo bastante simples para a gente entender a ideia de como é que isso roda, mas não é exaustivo o que a gente vai falar do assunto. Dá para a gente marcar outros webinars para discutir exclusivamente a questão de sintonia. A gente vai dar uma geral para a gente ter base de onde começar a estudar isso. Então, o objetivo não é mais controlar só a grandeza, mas também modificar o comportamento. Como é que a gente faz isso? Existem métodos empíricos, que são métodos que a gente vai testando e envolve experiência, ou por compensação. Nos empíricos, a gente tem método manual, sensibilidade limite e curva de reação. Como é que é o manual? Você coloca um valor, não está legal. Não está legal? Não. O que você quer? Ele está demorando muito para estabilizar. Aumenta, então, o KD. Nessa tabelinha, a gente vê que aumentando o KD, diminui o tempo de acomodação. Então, essa tabela mostra para a gente as informações dos ganhos em comparação com o que acontece com aquilo. Só que a gente tem que tomar... Isso gasta muito tempo e o quanto aumento para poder ter o efeito desejado, isso é um pouquinho difícil. E você percebe que aumentando uma coluna, ela atrapalha as outras. Então, isso envolve experiência. Muita gente que trabalha em indústria há tempos faz sintonia de P&D no feeling. Ele sabe qual é o comportamento, ele olha o que está acontecendo, ele já sabe quanto que ele tem que aumentar em cada uma. Para tentar diminuir um pouquinho essa necessidade de estruturar em feeling, a gente pode utilizar sistemas onde eu vejo como o sistema se comporta, e aí eu tento usar uma tabela que me gera um P&D legal. Uma delas é sensibilidade limite. Para fazer essa abordagem, eu preciso que o meu sistema consiga oscilar. Como é que eu faço isso? Eu aumento o ganho, eu vou aumentando o ganho do KP em malha aberta, sem realimentação, eu vou aumentando, até oscilar. Na hora que ele oscilou, na hora que eu tenho o meu sistema meu sistema oscilando, eu consigo medir essa frequência, esse tempo, e eu consigo medir também aqui, e a amplitude tem que ficar constante. Então, eu meço isso, e eu meço qual é o ganho que eu tive que ajustar para poder chegar nessa frequência. Com base nesses dois parâmetros, eu coloco a minha oscilação, eu coloco nessa tabela com o tempo e a constante, e aí ele já me fala qual que é o valor do KP, do KI e do KD. Dependendo se você quer ter um controlador do tipo P, do tipo PI ou do tipo PID. Ele gera, essa tabelinha é a Ziegler-Nichols, que é a tabela mais famosa que a gente tem, só que existem outras também. Então, existem outras tabelas que me geram esses valores. E o controlador sintonizado com o Ziegler-Nichols, ele dá uma resposta legal, ele funciona, mas ele sempre tem um overshoot de uns 25%, ele sempre tem um tempo de acomodação de uns
eu acho que era, agora eu vou errar, não sei se é 10 ou 12 tempos de acomodação do sistema principal, mas ele é mais ou menos bem comportado, ele gera um resultado legal. Se eu não preciso, se o meu sistema não é complexo demais, isso é uma estrutura bem interessante. Qual que é o problema? Eu preciso oscilar. Você não vai querer pegar um alto forno e ficar fazendo a temperatura dele oscilar para você poder medir. Então, uma outra maneira é a curva de reação. Se você conseguir dar um degrau no seu sistema e a curva gerar um formato de S, que é isso daqui, eu mandei, ele estava numa referência X, eu mandei para Y. E ele cresceu mais ou menos desse jeito. Você mede o tempo que ele levou para começar a crescer, mais ou menos, e o tempo que ele levou para chegar no valor final. Com esses dois parâmetros, T e L, você acha o valor de KP, de KI e KD. Ele também gera um valor interessante, um controlador legal, não necessariamente que vá atender todos os seus objetivos, mas é um controlador funcional. Para a maioria dos casos onde você não tem tanta restrição com a sua variável, ele é um controlador que vai funcionar de maneira interessante. Essa é a tabela dos Ziegler-Nichols e tem várias outras tabelas. A última estrutura que a gente tem a gente saiu então dos métodos empíricos, a gente saiu da sintonia manual, dos métodos empíricos, a gente pode ir para estruturas onde eu vou projetar o meu sistema. Uma delas pode ser compensação por fase ou alocação de polos. Eu conheço o meu sistema, eu sei como é a equação do meu sistema, e aí eu vou colocar uma curva que compensa a deficiência da curva do meu sistema. E aí eu saio exatamente com o valor do KP, KI e KD. Isso é quando você tem sistemas mais complexos e você precisa domar ele em qualquer situação. Você precisa ter um sistema um pouco mais robusto ou atingir exatamente um nível. O meu sistema não pode ter overshoot. Não tem problema ele demorar para estabilizar, mas ele não pode passar do máximo. Um exemplo, por exemplo, quando você vai fazer esterilização de material médico, você tem uma faixa de 2 graus que você tem que manter e, em hipótese nenhuma, você pode cair do limite inferior. Se cair do limite inferior, você tem que recomeçar todo o processo de esterilização. Então, você tem um limite, você pode pensar que você tem um undershoot, você pode ter, mas ele não pode ultrapassar aquele momento. Então, eu preciso gerar um controlador específico. Não é para os Ziegler-Nichols, não é para os outros métodos que a gente vai resolver. A gente precisa planejar ele de uma maneira mais precisa. É isso, pessoal. É um conjunto bastante grande. O interessante é que agora a gente passou por todo o conceito que a gente precisava, a gente viu todas as questões de implementação do P&D, implementação prática, que é aquilo que normalmente todo mundo esconde da gente, né? Por que você está usando ponto fixo? Por que você está usando o tempo constante? Por que você, em vez de colocar o KP, KI e KD, você está usando K1, K2, K3, que você nunca falou antes? A gente viu as questões da discretização do sinal, da digitalização e da quantização do sinal, e passando para implementação prática, né, de implementação do algoritmo, da entrada e da saída, e como fazer esse cara funcionar, levando em conta também a sintonização deles. Espero que tenham gostado. Acho que a gente tem algum tempo para as dúvidas, né, Thiago? Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Excelente. A gente vai para as perguntas agora. Vamos lá. Foram algumas perguntas. Primeira do Éder, ele disse aqui que existem algumas formas de efetuar o processo de discretização, formas aproximadas, Tusting e outros. Quais as diferenças entre essas formulações? No final das contas, a diferença vai ser quão próxima é essa aproximação. Então, por exemplo, a bilinear ou Tusting, ela me dá um resultado mais preciso. Então, na hora que eu calculo, que eu faço os cálculos, é mais preciso. A gente usa ela muito, por exemplo, quando você quer fazer filtro digital. Você tem um sinal de entrada, você quer dar o sinal mais real na saída. A forward e a backward, elas são mais rápidas de implementar. Como para P&D a gente fecha a malha, a gente vê o sinal e realimenta, a gente sempre está tomando decisão, a gente opta pela backward, que ele é mais simples de implementar matematicamente. Quando eu vou para filtro, filtro você jogou o sinal na saída, o sinal saiu. É difícil você realimentar, ter uma plataforma que você vai realimentar o sinal para verificar se o seu filtro foi adequado. Então aí você está preocupado com precisão, porque você não tem capacidade de realimentação. Aí você pode, por exemplo, para Tusting ou para bilinear. Normalmente é precisão do resultado final. Aí depende do tipo de implementação que você está fazendo. Legal.
Tem uma pergunta do Pablo, ele perguntou se o shift era múltiplo de 2. A gente fez shift múltiplo de 2 porque ganha velocidade. Então, em vez de eu multiplicar por 10 ou por 15, igual aquele exemplo da padaria, que eu vou comprar 1 quilo de pão a R$4, a gente trabalha em múltiplos de 2 porque o processador trabalha melhor em múltiplos de 2. Então, os defines do shift no código são todos múltiplos de 2. Não quer dizer que se você não se você colocar múltiplo de 10, também funciona. Vai ser mais devagar, então as vantagens que você ganhou por estar usando o ponto fixo, você vai perder um pouco da velocidade, mas funciona do mesmo jeito. Bacana. O Henrique perguntou se ele pode usar as saídas do PD, uma variável global, e atualizá-las pelo timer. Depende muito da implementação. Então, assim, posso colocar a saída PD na global e atualizar só no timer de interrupção? Pode, mas você tem que tomar o cuidado de não atualizar no meio do caminho. Então, eu posso, por exemplo, no código principal, imagine que você tenha 16 bits. Eu peguei a primeira parte, joguei na saída, aí na hora que eu fui pegar a segunda parte, atualizou a variável. Então, estava, por exemplo, eu queria colocar em 50% o equipamento. Eu peguei o 5, joguei na saída, na hora que eu fui colocar o 0, gerou a interrupção, atualizei a variável, e aí, em vez de 50, caiu para 49. Agora eu pego o 9 e coloco. Efetivamente, naquele ciclo, eu coloquei 59. De novo, como é cíclico, como tem realimentação, não é tão crítico, mas é um ponto que você tem que prestar atenção para ver se não vai dar problema. Bacana. O Lincoln perguntou se a solução da extrapolação de bits é feita em hardware ou firmware. No caso do 16 do PIC, é inteirinho por hardware. Ele multiplica duas variáveis de 16, quer dizer, ele subtrai duas de 16, salva numa de 17. Multiplica uma de 17 por uma de 16, salva numa de 32. Somas de 32, salva numa de 33. Então, ele já faz tudo isso por hardware. No exemplo do código que está disponível no GitHub, que eu acho que provavelmente você também deve mandar para o pessoal o link da apresentação, tudo via e-mail. No código que está lá, a implementação por ponto fixo, aí eu faço a extrapolação por hardware, por software, eu faço na mão. Legal, aí aproveitando o gancho, uma pergunta do Roberto, em relação a qual outro processador ele poderia utilizar, que tem uma velocidade maior do que aquele que você falou. Caso que na verdade, essa pergunta não faz sentido, tá? Você tem que perguntar assim, a minha planta, o meu processo, ele exige velocidade X. Qual que é bom para usar? Então, por exemplo, se você tiver qualquer dispositivo que tenha ponto flutuante, então qualquer Cortex M alguma coisa a mais, você vai conseguir rodar numa velocidade muito alta. Então, ou que você tenha capacidade de rodar algoritmos de ponto flutuante, ponto fixo. Então, por exemplo, o DSPIC 33, DSPIC 33, você consegue rodar os algoritmos de PD por hardware. Então, eles são tão rápidos quanto o 16F, só que o 33 naturalmente já roda no clock maior. Então, daria para usar eles que teriam o mesmo efeito. Você só tem que tomar cuidado se você não está usando um canhão para matar mosquito. Então, se você estiver mexendo com temperatura, você está no melhor dos mundos. Temperatura é muito leve. Então, você consegue rodar qualquer micro 8 bits com o algoritmo que a gente passou, funciona. Se você estiver controlando velocidade de motor, já é um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais complicado. Se você estiver controlando sinal elétrico, aí você precisa já tomar cuidado com isso. Mas, no geral, assim, qualquer processador dá conta de executar. Você tem que ver, roda o teste, pega uma placa do fabricante de demonstração, roda o algoritmo, vê a velocidade e vê se é suficiente. Legal. Aí, aproveitando, o Henrique também perguntou o que você acha de controle PID com Raspberry Pi? Foge disso, amigo. O problema do controle PID é o tempo fixo. Então, a gente construiu toda a teoria, não vou falar toda, mas grande parte da teoria de controle digital que existe hoje, ela é baseada em tempo fixo. O problema da Raspberry Pi é que você não vai programar ela no braço. Você não vai, é muito difícil você pensar, se você está usando uma Raspberry, você não está fazendo bare metal. Então, é difícil você ter acesso a alguma estrutura que te dê tempo fixo, porque você está com SO.
Então, uma solução que eu já vi o pessoal fazendo é fazer o driver do PID, jogar lá embaixo no kernel do Linux e põe ele para rodar em root e põe ele para tratar nas interrupções. Funciona belezinha. Mas às vezes você está usando coisa demais para fazer isso. Normalmente, quando você fala assim, dá para usar a Pi para fazer PID, se você está pensando em rodar em user space, criar uma aplicação para ler e salvar, a chance de funcionar é pequena. Vai gerar um controle, porque como tem a grande vantagem do PID é que ele é realimentado. Com realimentação, mesmo que você errar um pouco, continua funcionando. Mas você não vai conseguir replicar exatamente os resultados que você tem na simulação. E como você não replica exatamente o que tem na simulação, você vai achar que o PID está mal feito. Então, é bom você ter esse nível de qualidade, porque você tem garantia que o que você fez na simulação ele vai funcionar na vida real. Obrigado. Bacana. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Obrigado, Fábio. Valeu. Obrigado, Artimar. Queria dar um recado. A gente fez uma entrevista com Tom Grun, lá no Vale do Silício. Eu e o Rodrigo, nós fizemos essa entrevista. Gostaria de agradecer a Artimar por ter introduzido e ter dado essa oportunidade para a gente ir lá na Microchip fazer essa entrevista com o Tom. A gente está transcrevendo e vai publicar no Embarcados. Beleza, galera? Sobre como que a Microchip vê o cenário atual de embarcados, certo? Eu gostaria de agradecer de novo a Artimar por esse webinar aqui, proporcionado esse webinar para gente. Também pelo Masters, né? Porque isso aqui foi originado no Masters. E gostaria de agradecer de novo, viu, Almeida? Parabéns pelo excelente trabalho. Valeu, valeu. Obrigado. Isso aí, teve bastante pergunta do pessoal sobre a apresentação, o vídeo. A gente vai mandar um e-mail aí em até 24 horas para vocês, com os links, a apresentação, fiquem tranquilos. Obrigado. Isso aí. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.